A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Aqui embaixo vamos ler. Contribua com este apostolado. pixtabeira674@gmail.com. Esse Pix está no nome da minha esposa Maria Juliana, para que você possa nos ajudar. Nos ajude com quanto você puder. Se você pode e quer. Se não, faça mais por nós. Ore por nós e compartilhe para os seus grupos de apologética, patrística, da sua paróquia. Compartilhe como você compartilha. Para católicos, você pode compartilhar. Certo? É 100% para católicos. Ensinando como refutar os vômitos da serpente. Eu já trouxe o primeiro vídeo mostrando quando o pastor herege, o Pascô, diz que a Virgem Maria substitui Astarte, né? Por ser rainha do céu. Astarte era rainha do céu porque era a imagem que tinha, eles acreditavam, era uma falsa crendice, né? Uma falsa crença que a estátua de Astarte tinha vindo do céu. Ninguém do catolicismo diz que a Virgem Maria veio do céu. Tem duas diferenças. A Astarte nunca existiu a pessoa. A Virgem Maria existiu, sim, existe a pessoa. Mãe de Jesus e rainha. Eu já trouxe nesse canal, Luiz Protestante para Pentecostes, mostrando de um lado a Maria protestante e do outro lado a Maria bíblica. Né? Aquela que Deus a louva, que Isabel a louva. Né? Até a mulher diz, bendito os seios. Veja, a Virgem Maria disse, me proclamarão bendita. Né? E veja só, aí uma mulher do meio do povo, bendito os seios que te amamentaram, o seio que te carregou. Jesus vai dizer que a palavra de Deus, a Virgem Maria, foi aquela que, Lucas 1,39, que primeiro colocou a palavra, faça-se em mim segundo a tua palavra. Primeiro a praticar a palavra de Deus, colocar em prática, assumir na sua vida, foi a Imaculada Conceição. Então vejam, meus irmãos, vamos continuar com a segunda parte do vídeo, o vômito do dragão. Desse herege, né, desse vômito, desse pastor herege. Diz assim, os marianos são muito fluentes na Igreja Católica. Eles colocam Maria quase ao mesmo nível que Jesus. Veja só. Mais uma vez, ele fala uma incerteza. Porque não existe esse quase. Ou é ou não é. Herege. Ou é ou não é. Não existe esse quase. Não existe um termo meio, uma meia verdade. Não existe. Ou é verdade ou mentira. Qual é o oposto da verdade? É a mentira. Se na Igreja de Cristo, que ele fundou, está a verdade, porque essa verdade ela só existe por causa da Igreja, ela é sustentada pela Igreja faz 2000 anos, 1 Timóteo 3,15, coluna sustentada da verdade, fora dela são as seitas de que vieram de Satanás, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 5. Da boca dela sai o quê? A mentira. É o oposto da Igreja. O que o protestantismo ensina é o oposto da Igreja. Ou seja, é a mentira que é oposta à verdade, se opõe à verdade. Nada mais do que isso. Tá, que já está mentindo. Ó. Veja, ele diz assim, ó, quase ao mesmo nível de Jesus. Quase ao mesmo nível de Jesus. Veja só. Os marianos acreditam que Maria nasceu sem pecado. Sim, isso sim. E vou mostrar na Bíblia que ela nasceu sem pecado. Quando a Bíblia diz todos nasceram pecadores porque herdaram o pecado de Adão e Eva, a Virgem Maria não. Porque o pecador não pode pisar a cabeça da serpente. Nós, por causa de Cristo, pisamos a cabeça da serpente. Por causa de Cristo. Pelo sacramento do batismo. Somos impregnados no Cristo pelo sacramento do batismo. 1 Coríntios 12, 13. Certo? Por isso Jesus disse, eis que vos dei poder para pisar. E que dei, é Jesus que deu. E a Virgem Maria é ela que pisa a cabeça, 3,15, a cabeça da serpente. Quem primeiro aparece na Bíblia pisando a cabeça da serpente é a Virgem Maria. Depois o filho da Virgem Maria é Jesus. E depois a igreja sem pecado. Corpo místico do Senhor. Corpo do Senhor. Nós pecadores não, o diabo faz... Por isso nos leva a pecar. Por isso somos pecadores. A Virgem Maria, para ser mãe de Jesus, ela foi guardada antes da criação de todas as coisas, como está no capítulo 8, versículo 21 e 22 de Provérbios. E também a Bíblia
mostra, é clara em Sofonias, que a nova mulher não pode vir do pecado. Ela não conhece a desgraça. Veja só. Solta gritos de alegria, filha de Sião. O anjo disse em Lucas 1, 28. Ave cheia de graça. 15. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. Ele afastou, Gênesis 3,15. Qual foi a sentença pronunciada? Do pecado. Eles pecaram. Eva e seu esposo. Eles pecaram. Deus oferece a Adão a chance de se redimir, ele joga para a mulher. Deus oferece à mulher, a Eva, a chance de redimir, ela joga a culpa para a serpente. Deus vai para a serpente não tem quem culpar. Deus já estava nos seus planos, já sabia tudo o que ia acontecer. Uma nova que pisa a cabeça da serpente. Porque a serpente, que é Satanás, pisou a cabeça de Eva. Mas uma nova que pisa a cabeça da serpente. É a Imaculada Conceição. Mas esses hereges não gostam, porque eles são filhos da serpente. Veja, esse texto aqui, o pastor protestante disse que o texto de Sofonias, capítulo 3, refere-se sim a Maria. Eu ouvi um pastor dizer isso. Naqueles dias se dirá, olha só, não conhecerás mais a desgraça do que do pecado original. Diz assim, ó, esse texto também se cumpre em Jesus, tá? No Evangelho. Naquele dia se dirá, aqui Jesus e Maria, naquele dia se dirão em Jerusalém, não temas, Sião. O que foi que o anjo disse em Lucas 1,30? Não temas, Maria, pois encontrar graça diante de Deus. Ave cheia da graça. Por isso Apocalipse 12, revestida da graça. Do sol da justiça, que é o Cristo. Coroa na cabeça com 12 estrelas. As 12 estrelas são os 12 apóstolos do Cordeiro, veja aí. O Senhor teu Deus está no meio de ti. E o texto original diz, o Senhor teu Deus está no teu ventre. Outra prova máxima que ela é mãe de Deus. Mãe do Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Veja, o Senhor anda em transportes de alegria. O Senhor teu Deus está no teu ventre como herói salvador. Quem é o herói salvador? Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. É o máximo isso aqui, Jesus. Ele anda em transporte de alegria por causa de ti. E ele renova o seu amor, como no dia de festa. Suprimirei os que te feriram. E ela ferirá o carcanhar. Deus vai suprimir os que armam ciladas para o carcanhar, como esse sujeito aqui. Vai ser erradicado. Pregamos em teu nome. Expulsemos demônios em teu nome, assola a Escritura, assola Cristo. Versículo 23, 7 de Mateus, diz o quê? Retirais o maldito, nunca vos conheci. Está escrito. Ninguém pode mudar o que está escrito. Tirarei a vergonha que pesa sobre ti. Deus tirou. O que era? Do pecado. A Bíblia fala isso. Aqui. Ah, mas o Novo Testamento não fala. Não fala? Tem certeza? 12 de Mateus, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom. Quem é a árvore? Maria. Quem é o fruto? Jesus. Lucas 1, 42. Bendito é o fruto, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quem é que está dizendo isso? O Espírito Santo e Isabel dizendo para a Virgem Maria. Está todas as letras para você ver. Essa é a junção dos dois versículos. Ou dizeis, olha o que Jesus diz. Isso era para quem? Para os fariseus da época de Jesus. E agora esses aqui, ó. Esses fariseus de agora. Presta atenção. Ou dizeis que a árvore é boa, ou seja, que a Virgem Maria é santa, ou dizeis que é má o seu fruto. No momento em que um protestante, pastor, sei lá quem quer que seja, diz que Maria é pecadora, ele está dizendo o quê? Que Jesus é pecador. Aí ele vem se explicar aqui. Ele vem se explicar que só Jesus não era pecador, não cometeu pecado. Veja só. O tamanho da mentira. Isso é a mentira. Isso é a mentira. Jesus não pode vir do pecado porque ele é Deus. Como é que Jesus pode vir de um velho pecador? Como é que Jesus, sendo a palavra, está lá João 1:1, não é? A palavra era Deus. No princípio,
a palavra era Deus. A palavra estava junto de Deus. Oh, pelo amor de Deus. E a palavra se fez carne. Essa palavra, que é o verbo, ela assume a carne de Maria, os ossos de Maria. Como é que Jesus pode pegar algo pecador para ele, algo pecaminoso para eles? Veja, até dentro de um contexto teológico, a Sagrada Escritura dá uma patada tão grande no queixo dos hereges que não fica ninguém em pé. Não fica ninguém em pé. E esse versículo dentro de um contexto teológico é perfeito. Só quem entende isso aqui? A Igreja de Cristo. As heresias não, porque são filhos da serpente, só sabe atacar. Olha lá. Ou dizeis que a árvore é boa, ou dizeis que Maria é santa e seu fruto também santo, ou dizeis que é mau seu fruto. Não adianta dizer que Maria é pecadora. Não adianta para hereges dizer, não, Maria é pecadora, só Jesus é santo. Vocês estão dizendo que Jesus é pecador, não adianta. Quando vocês dizem que ela é pecadora, porque é carne de Cristo. Ah, mas é mãe da carne. Colossenses 2,9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem é que tem toda a plenitude da divindade? Deus. A carne de Jesus é Deus, sim ou não? Sim. É herege mesmo. É heresia para mais de 1000. Olha só. Ou dizeis que é mau o seu fruto. Que o seu fruto é mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. É por Jesus que é o fruto. Por ele que conhecemos a Virgem Maria. Ela é santa porque Jesus é santo. Abaixo da Trindade ninguém é maior do que a Virgem Maria. Mãe e rainha. Ei, hereges. Ai de vocês, se não encontrar o caminho da verdade, como muitos estão encontrando e voltando para a verdade. Está selado o destino de vocês na Sagrada Escritura. Não tem para onde correr. Mateus 7, de 21 a 23. Não tem para onde correr. Para eles, vamos lá. Sem pecado, foi sempre virgem, ressuscitou e subiu aos céus, como Jesus. Veja só. Veja só. Uma coisa que esse herege não entende, ele não sabe distinguir o que é ascensão de assunção. Tá? Aí vem dizer uma coisa tão asquerosa como essa. Qual é o católico na face da terra que diz que Maria ressuscitou e subiu ao céu? Como Jesus. Que ele está dizendo aqui. Veja, ó. Assim, ó. Sem pecado, foi sempre virgem, ressuscitou e subiu ao céu como Jesus. Aqui, ó. Aqui no meu dedo da frente, ó. Veja. Ressuscitou e subiu ao céu como Jesus. Mentiroso. Quando eu digo que o protestantismo, o que sai da boca deles é só a mentira, se um protestante abrir a boca e disser Jesus, ele já está mentindo, porque o Jesus dele é falso. O Jesus dele é outro. Não, irmão Fábio, é o mesmo Deus, só tem um Jesus, só tem um Deus. Ah, é? Desconhecedor de Bíblia. Leia na sua Bíblia aí, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3, versículo 4. Quando chegar alguém na tua porta, trazendo outro Jesus diferente, daquele que a igreja pregou faz 2000 anos, outro espírito diferente, então há Jesuses, nem sei se existe essa frase, mas eu criei, há Jesuses diferente do verdadeiro Jesus. Paulo diz, você aceitar de boa mente. Eu já trouxe aqui no canal mostrando isso. Então, o Jesus, abre a boca para dizer Jesus, ele está anunciando um Jesus falso. Porque nem sequer uma glória pode se dar fora da igreja. Está lá em Efésios. Efésios 3, 21. Nenhuma glória pode se dar fora da igreja. Até para dar uma glória a Deus tem que estar dentro da igreja verdadeira, coluna sustentável da verdade. Ah, irmão Fábio, onde é que está escrito isso? Okay. Deixa eu ler agora para você. Efésios 3, 21. A ele a quem a Jesus seja dado glória na igreja, em Cristo Jesus. Quer dizer, esses que não têm igreja, que nasceram há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, a igreja protestante mais velha que tem há 500 anos, que é a de Lutero,
que nasceu nas esquinas. Então eu devo entrar numa igreja dessa daí para dar... Não. Aqui está dizendo na igreja fundada por Cristo. Peraí, Paulo disse aqui, tem que dar glória na igreja. Quando Paulo escreveu isso aqui, na igreja, tinha alguma igreja protestante? Não, faltava 1500 anos para nascer os filhos de chocadeira. 1500 anos. 16 séculos ainda faltava para nascer a primeira seita ainda. Então, não tem nada a ver com igreja protestante. Né? Tá falando da única igreja, até o ano 1500 só existia uma só igreja. E ponto. Veio o anticristo Lutero, implantou suas doutrinas, que tem aí mais de 50 mil seitas no mundo. Muito bem. Seja a ele, para dar uma glória a ele, tem que estar na igreja. Veja, na igreja. Veja que não tem Cristo sem igreja. Aí. A igreja. Em Cristo Jesus por todas as gerações de eternidade. Amém. Essa igreja é eterna. Ela é a eterna aliança. Está lá na Epístola aos Hebreus. Né? O sangue da nova e eterna aliança. Vamos continuar lendo a heresia. Maria, sim, deixa eu explicar. Que esse herege não sabe o que é ascensão e o que é assunção. Ascensão é que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder e elevou e foi ao céu pelo seu próprio poder de corpo e alma, sem intervenção de ninguém. E a assunção à Virgem Maria, ela morreu e ressuscitou. Está o contexto histórico para contar a história de São Tomé. O cinto está lá numa igreja na Itália. O cinto de São Tomé que a Virgem Maria joga para ele. Certo? Está nítido isso aí. Contexto histórico destruindo as heresias. São Tomé, a Virgem Maria, ela não tinha poder para ela ressuscitar e subir ao céu como Jesus. Para acontecer a ascensão. A Virgem Maria foi a assunção, assunta ao céu. Jesus a ressuscitou e ele a levou para o céu de corpo e alma. A diferença de ascensão para assunção é essa. Ascensão, Jesus subiu pelo seu próprio poder. Assunção, a Virgem Maria não subiu pelo seu próprio poder. Jesus a levou. É isso, hereges. É isso, hereges. Vai conhecer o que é contexto histórico, que vocês não sabem não, vocês nasceram nas esquinas. Filho de chocadeira não tem contexto histórico. Para eles, o sofrimento de Maria foi igual ao de Jesus na cruz. Desgraçado. É uns infelizes para mentir, né? Veja aí, o tamanho das mentiras. Para que católico, o sofrimento de Maria foi igual ao de Jesus? O sofrimento de Cristo foi singular. O sofrimento de mediação. O que é que esse sujeito vai dizer lá? No finzinho vai dizer que não existe intercessor. E por que o herege ora pelo outro? Se eu chegar na seita desse falso herege pedindo oração, ele vai orar por mim, sim ou não? Sim. Isso é o quê? Intercessão, mediação de intercessão. Jesus é mediador de redenção, isso aqui, ó. A Virgem Maria não foi pregada numa cruz, não, herege. Você não vai ver nenhum católico dizendo isso, que a Virgem Maria foi pregada numa cruz, levou nossos pecados. Deixa de ser mentiroso, infame, desgramento. Tu vai ver o que vai acontecer com tua língua, se tu não se converter. Com essas tuas mentiras. Tu vai ver onde tu vai parar. Maldito seja tuas mentiras. Aí, ó, continua. Igual a de Jesus na cruz. Por isso ela também levou os nossos pecados. Olha o tamanho da mentira. Eu já mostrei, tá aqui na galeria o vídeo, as 7 dores de Maria. Porque foi quem disse, Simeão, uma espada transpassará a tua alma. Foi Simeão que disse, uma espada de dor transpassará a tua alma. Por quê? Porque ali ia ver Jesus vendo no centro desse jeito. Ó. Veja o tamanho das mentiras. Veja aí. Qualquer católico, sem ignorante que não conhece um A, um B, não conhece um O, sabe dessa mentira aqui. Ó, que esse sujeito está falando. E assim, ele sai proliferando essas mentiras entre eles. A lavagem cerebral vai acontecendo. E quando aí um protestante deixa de ser protestante, que o máximo, vários protestantes que conheço aqui, depois de 10 anos, não frequentam mais suas seitas. Ele já é a própria seita em pessoa. Os tal dos desegrejados. Para a igreja católica não vai. Porque a lavagem cerebral continua. Né?
Todas essas mentiras ensinadas a eles lá, eles continuam na cabeça deles. Aí, ó. Para eles não, para vocês, seu herege. Para vocês. O sofrimento de Maria foi igual ao de Jesus na cruz. Realmente isso não acontece entre os católicos, o que esse herege está dizendo, então é para eles. Por isso ela também levou os nossos pecados. Veja aí. Maria intercede por nós junto a Deus. Vamos mostrar com o bebê. Ela intercede aqui e ela intercede no céu. Aqui eu não preciso pegar, né? João 2, capítulo 2, versículo 4. Em bodas de Caná ali está a intercessão de Nossa Senhora. No Salmo 44 diz: à vossa direita se senta a rainha, com veste de ouro ornada de ofírio. Do mesmo jeito que aconteceu com Betsabé, que foi falar com o rei Salomão, ele botou um trono ao seu lado direito e disse: minha mãe, posso eu recusar um pedido teu? Era assim. Isso acontecia com os reis. Do mesmo jeito acontece com a Virgem Maria. Ela intercede. E as graças acontecem. Quem é essa que surge como aurora? Bela como o exército em ordem de batalha. Tá lá. A batalha de São Miguel, dos tempos do capítulo 12 de Daniel, finais dos tempos, é pelo rei e pela rainha. Mas para esses hereges, né, filhos da serpente, nada disso existe. Aí, as mentiras. Não precisa nem pegar na Bíblia, né? Aí, ó. Diz aí, continua, os asquerimentos ainda. Maria intercede por nós junto a Deus, junto a Jesus, porque ela está à direita de Jesus. É perigosa, veja só. Por que é perigosa essas coisas? Porque essas coisas é perigosa. Ó. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram, todos de Adão, até o que está nascendo hoje, o que vai nascer ainda, já vai nascer pecador. Quando a minha mãe me concebeu, eu já era pecador. Davi disse isso no Salmo 50, versículo 7. Antes de minha mãe me conceber, eu já era pecador. Romanos capítulo 5, versículo 19, diz: pela desobediência de Adão, todos foram constituídos pecadores. Mas acontece que a Virgem Maria foi escolhida, porque Deus já sabia o que havia fazer antes do pecado. Ok, irmão Fábio? Por isso que a Virgem Maria, eu provo com Bíblia, por isso que a Virgem Maria, ela, por não ter o pecado, não ser pecadora, ela não sangrou e nem sentiu dores de parto, porque tudo isso foi antes do tempo. Isaías 667, ó, na Vulgata de São Jerônimo. Vamos pegar. Isaías. Isaías 667. Antes que tivesse dor de parto, ela deu à luz. Esses hereges conhecem de Bíblia, não conhece? Olha só. Antes que ela tivesse dor de parto, deu à luz. Antes que chegasse o tempo do parto, deu à luz um filho homem. Olha a Virgem, olha na Ave Maria, olha só. Diz assim. Conhece de Bíblia esses protestantes? Antes da hora ela deu à luz. Tá mais exato na Ave Maria. Antes da hora ela deu à luz. Significa o que antes da hora? Antes do pecado de Adão e Eva, ela já existia. Porque antes da hora? Veja que Jesus, no capítulo 4, no capítulo 2, em bodas de Caná, o primeiro milagre, diz: mulher, ainda não chegou nem a mim, nem a tua hora. Na Vulgata de São Jerônimo está assim: mulher, ainda não chegou nem a minha hora, nem a tua hora. Quando Jesus expulsa os demônios de Gadara, daquele homem endemoniado, ele diz o quê? Porque viesse nos expulsar antes da hora. Foi antecipado, porque a Virgem Maria foi escolhida antes do pecado por Deus. Ela já estava guardada por Deus. Veja só. Está na liturgia da igreja.
Provérbios, capítulo 8, versículo número 22. O Senhor me criou como primícia das suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade fui formada. Aqui está. Porque diz foi criada. Aí o pastor herege disse, isso aqui é a sabedoria. Peraí. O pastor herege não conhece não, né? Diz que a Virgem Maria ela é a mãe da sabedoria. Ela é a sabedoria. Ela é a arca da aliança. Ela é o velo de Gedeão. Não. Alguns hereges dizem que isso aqui faz referência a Jesus. Peraí, aqui está dizendo que foi criada. Além de estar no feminino, né? Diz que foi criado. Jesus não é criado, ele é gerado. Estão vendo o tamanho da mentira desses hereges? Para os hereges é impossível Maria ser concebida sem pecado, porque ela veio depois do pecado de Adão e Eva. E eu estou mostrando aqui que a Bíblia fala que ela está antes da hora, ela deu à luz. Porque Deus antecipou a graça para que ela fosse sem pecado. Revogou sua sentença. Sofonias 3. Olha só. Antes que fossem formados os montes, antes dos outeiros, fui dada a luz. Antes que fosse feita a terra e os campos, e os primeiros elementos da poeira. Isso é magnífico. Isso é extraordinário. Para poder Deus nascer de uma mulher, ele é poderoso. Veja com quanto o Senhor faz milagres, né? Quanto Deus é poderoso. Criou uma mulher sem pecado. Para poder ele vir, assumir a carne dela e dizer: quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Vamos continuar lendo o vômito da serpente. Onde é lá? Quando está dizendo ali de Romanos, está dizendo daqueles de Adão para cá, não antes de Adão. Com a queda do pecado original. Maria não foi exceção, apenas Jesus nunca pecou porque ele é Deus. Maria não foi exceção. Aí. Porque esses hereges não conhecem a Bíblia. Por isso falam algo asqueroso como isso. Não há razão para acreditar que Maria foi sempre virgem. Olha o tamanho da heresia que esse sujeito usa. Ó. A Bíblia diz que haveria um templo que só o Senhor passaria por ele. Está lá no 44 de Ezequiel. Só o Senhor por lá passou para comer seu pão. Jesus não é o pão vivo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ficará selado por toda a eternidade esse templo. É a Virgem Maria. Esse templo é a Virgem Maria. A Bíblia não diz que somos templo? Então esse templo é a Virgem Maria, que só o Senhor passou pelo seu ventre e mais ninguém. Está selado. Virgem perpétua. Aí usa essa mentira. Olha a deturpação. Vamos ler a deturpação que o herege botou aqui. Mateus 13,55. Vamos ler. Isso já é uma deturpação. Por quê? Porque mentem em cima disso. 55. Oh, meu Deus do céu. Não é este. Eu provo aqui, ó. Que só Jesus é o filho da Virgem Maria. Nesse versículo mesmo aqui, ó. Já provei isso aqui, já trouxe vários vídeos a respeito disso. Olha só. Não é este o carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Peraí. Por que não diz um dos filhos de Maria? Se esses outros que vai falar aqui é filho dela, então tem que falar um dos filhos de Maria. O carpinteiro, o filho de Maria? Não são seus irmãos Tiago menor, filho de Alfeu, Cleófas
e Maria, prima de Jesus, que está em João 19, 25, ao pé da cruz. José, que aparece como filho de Maria, de Cleofas, que está no capítulo 16, versículo 54 em diante. Capítulo 15, versículo 54 em diante de Marcos. Judas Tadeu, irmão de Tiago, desse Tiago aqui. Judas. Simão era de Caná. Simão não tinha parentesco nenhum com Jesus. Ele era o zelador do grupo dos apóstolos. Era Simão, o zelador, algumas traduções dizem zelota. Ele era de Caná, porque é Simão o cananeu. Ele se converte quando vê o primeiro milagre de Jesus naquela festa de casamento em Runduz. Veja aqui, ó, o próprio Mateus aqui. Se nós formos aqui para Mateus capítulo 27, versículo 56, está escrito: entre elas se achava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Eram 3 irmãos. Tiago, menor, Judas Tadeu, que Jesus acaba chamando dele de Tadeu, e José. José é aquele que vai lá em Lucas 24 com seu pai Cleofas para Emaús, né? Pois é, protestante não conhece de Bíblia. Aliás, é Marcos 15, 40, tá? A partir do versículo 40. Veja aí. Protestante não conhece de Bíblia. Vamos continuar lendo as coisas asquerosas. Nem que subiu viva ao céu. Apenas Jesus levou os nossos pecados. Apenas Ele nos salva. Apenas Ele intercede por nós. Eu já mostrei versículo de intercessão. Eu já tenho tanto vídeo aqui de intercessão. Apenas Jesus intercede por nós. Isso é uma mentira asquerosa, miserável. Nós vemos as almas intercedendo a Jesus no capítulo 6, versículo 9 e versículo 10 de Apocalipse. No capítulo 8 de Apocalipse, versículo 5. No capítulo 5, versículo 8. No capítulo 6. No capítulo 8 de Apocalipse, os anjos intercedendo por nós. Eu já mostrei em vários lugares. Né? Jacó, em Gênesis, capítulo 48, versículo 16, pede a intercessão do anjo da guarda dele por Efraim e Manassés. É um desgramento. Repito, se eu chegar na seita desse herege e pedir uma oração a ele não vai fazer por mim? Ele não vai interceder por mim? Pois é. Não, nós vamos pegar aqui, ó, Atos 4:12. Nós vamos pegar isso aqui. Ah, vamos sim. Vamos pegar. Olha aí. Atos 4:12. Tá mostrando ali, ó. É óbvio que nenhum outro a salvação. Fora de Jesus. Mas veja também que Jesus disse que a salvação não depende só dele. Aqui Paulo disse o seguinte, ó. Paulo não, foi quem disse isso aqui, foi Pedro. Quando 5.000 batizou e crismou 5.000 pessoas. Pedro e João. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E por que vossas seitas diz que o arcanjo Miguel é Jesus e ele é o único salvador? Aqui, ó. Porque na cruz do Calvário só foi Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não foi anjo, nem a Virgem Maria, nem ninguém. Aqui é o que? Mediação de redenção. Mas vocês negam o crucificado. O contrário do que ensinou Paulo. Pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os protestantes. 1 de Coríntios 1, 22. Eu não quero saber outra coisa entre vós. Só de Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado. 1 de Coríntios 2, 2. A cruz de Cristo faz reunir todos os povos numa única igreja. Efésios 2, 15 e 16. Mas para vocês é maldita. Porque os filhos da serpente não precisa
da remissão. Jesus disse que em Mateus que a salvação, quando Maria Salomé pede para botar João à direita e Tiago à esquerda, o que é que Jesus diz? Mulher, não depende só, esses lugares não competem somente a mim, mas aqueles que o Pai designou, os santos, a Virgem Maria. Aí está. O que a Virgem Maria está fazendo em Apocalipse capítulo 12, entre o céu e a terra? Em ordem de batalha. Pois é. 1 de Timóteo, não precisa nem pegar. Próprio 1 de Timóteo 2,5 diz que Jesus é o único mediador de redenção. Mas se um versículo à frente fala em intercessão, e em versículos anteriores fala em intercessão. Quando diz, orai por todos, isso é intercessão. Ai, ai. O que a história de Maria realmente nos ensina é que Jesus... O que a história de Maria realmente nos ensina é que Jesus pode morar dentro de pessoas normais, como você e eu, através dos sacramentos. Sem sacramentos, como você não, seu herege, como você não. O Jesus verdadeiro não. Porque Jesus ensinou uma coisa. Veja, Paulo disse, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Paulo, o nome da Eucaristia. Tanto no 1 Coríntios capítulo 10 como no capítulo 11, fala da Eucaristia. São Paulo fala. Então Jesus disse, quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Através da Eucaristia, através da carne viva de Jesus que comungamos. Aí ele mora assim dentro de nós. Quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 56. Veja, na Bíblia de São Jerônimo, a Vulgata de São Jerônimo, está perfeito o 57, ó. Quero pegar para vocês. João 6, 57, na Bíblia de São Jerônimo. Olha só. Diz assim. Veja que nós comungamos Cristo, do Cristo vivo, ó. Assim como o Pai me enviou, o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai. Assim, o que me comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. E da minha própria vida, aquele que me comer. Texto original, que está a Bíblia de São Jerônimo, a Vulgata Latina de São Jerônimo. Do original latim, vindo do grego, traduzido por São Jerônimo no ano 382, a pedido do Papa São Damaso. Quem comer a mim. Fala para o protestante que ele come Jesus. Aí ele vai dizer, do mesmo jeito dos judeus, no 52, como pode nós comer a carne desse homem? Achando que é canibais, porque não entende o mistério da fé. Meus irmãos, tá aí refutado esse herege, mais esse vômito da boca da serpente. Compartilhe. 100% para católicos. Mais uma vez, para quem quer nos ajudar, tá o Pix aí embaixo. Sim, é esse Pix mesmo. Quando você digitar, vai aparecer o nome da minha esposa, Maria Juliana. Nos ajude enquanto você puder. Até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.